Eu tava assistindo o vídeo desse rapaz aqui, Sim, Dexter, ex-desenvolvedor da NASA, aparentemente. Ele diz nesse vídeo, que eu inclusive recomendo muito que você assista, sobre manipulação de agentes e fluxos de trabalho, algo que eu já venho implementando meio que intuitivamente no meu workflow. Nesse momento eu tô com um Nimbalist, que é eu acho que é IDE, AGE, ADE, agora os caras estão chamando, né? Onde eu consigo disparar um meta-agent que mais ou menos não, ele literalmente orquestra outros subagentes com contextos limpos para determinadas ações e ele é capaz de fazer a leitura contextual de cada um dos agentes. Então, o que esse cara está falando nesse vídeo, esse Dexter, é que a gente precisa fazer com que os agentes executem algo que a gente definiu previamente. Então, ao invés de a gente estar fazendo um software, estar fazendo um SaaS, estar fazendo um processo, uma automatização de um vídeo, como eu estou fazendo aqui, um recorte de vídeo para fazer para o Instagram, que agora eu estou sem editor de vídeo. Então, para mim é muito mais simples eu criar um processo baseado na execução real daquilo, determin, deterministicizando, deixando o mais determinístico possível cada uma das ações e traçando um, um objeto específico, um objetivo específico, um, um critério de qualidade quantificável, metrificável. E aí isso torna a execução da IA muito mais precisa, muito mais assertiva. No caso dele, está falando de codebase, né, de código e afins. No meu caso, para te dar esse exemplo mais literal, de uma aplicação mais simples, que talvez elucide a sua visão, eu estou fazendo uma edição de vídeo. O que é o primeiro passo de eu fazer a edição de vídeo? É eu simplesmente abrir o meu OBS aqui e gravar. Então são vídeos na vertical que eu estou gravando. Eu tenho o Drive instalado no meu PC. Esse arquivo, quando eu termino o hack, ele fica num lugar específico, então eu tenho que mover esse arquivo para uma pasta que eu determinizei. E agora, aqui, eu estou criando com este metagente a edição, o fluxo de edição deste vídeo, ao mesmo tempo que eu estou documentando as ações que ele precisa replicar em grupos de atividades diferentes que na mentalidade builder, né, no modo builder de ser, a gente resume em tijolos, paredes, cômodos, empreita e obra. Então seria a granularidade dessas ações e marcos, né, determinados onde a IA vai, ao mesmo tempo que executa as ações, bate o tijolo, monta a parede, outro subagent, ele simplesmente não, né? Que é um complexo pra cacete, mas ele lê isso que está acontecendo, vai tomando anotações. Então, o primeiro passo para eu fazer uma edição de um vídeo eu vou ter que rodar uma API do Whisper para fazer a transcrição desse vídeo, e esse vídeo transcrito ele geralmente vem com erros, então eu preciso rodar com um outro tijolo, né? Uma outra ação, um review dessa transcrição. Eu preciso também ter o timestamp dessa transcrição para depois eu passar a avançar. Então, esse é o primeira parede que eu preciso construir, é fazer a transcrição deste vídeo, antes de eu pensar em edição. Por quê? Através da transcrição eu vou colocar a legenda, através da transcrição eu vou fazer os cortes e assim sucessivamente. No meu caso, eu gosto de revisar, né? Então, ele está fazendo a edição do vídeo, cortando apenas os cortes, né? Os erros, respiros muito longos, que foi o que eu defini. Eu defini também que ele precisaria acelerar esse vídeo a 1.2x. Eu defini também que a legenda teria que ficar lá na parte superior com o tamanho tal, com 3 palavras. Aonde eu determinei isso? Em um JSON. Então, o CapCut ele interpreta um JSON da edição de vídeo e eu crio um padrão que eu quero editar
E ele sempre, nesta etapa do desenvolvimento, para fazer este cômodo, que é a edição de vídeo, ele vai fazer o mesmo conjunto de configurações padrões dentro do editor do CapCut e vai fazer os cortes dos respiros e dos trechos de erros e afim de uma maneira contextual. Isso vai gerar para mim um arquivo de transcrição, vai gerar para mim um arquivo final, que eu vou ter que renderizar numa pasta específica, porque essa pasta vai seguir uma organização que depois vai avançar para um outro cômodo, que seria o agendamento dessa postagem no Instagram. Só que para fazer o agendamento, eu vou precisar fazer uma descrição deste conteúdo, e essa descrição eu posso ativar um outro agent que eu tenho aqui de copy, eu posso ativar o copytiff, tá ligado? Para escrever esta copy, baseado no contexto do que está acontecendo nesse meu negócio, porque aqui nesse caso eu estou falando de uma BU, né? Uma unidade de negócio. A minha unidade de negócio que eu estou trabalhando nesse vídeo, por que eu tô com tanta coisa aberta aqui, ó? A minha unidade de negócio é o Design Builder. E dentro do Design Builder eu tenho aqui uma biblioteca, eu tenho documentos, eu tenho posicionamento da empresa para o Brasil e posicionamento para fora. Então, mais do que uma skill, por exemplo, eu crio um workflow envelopado numa skill que executa isso, que chama múltiplos agentes para executar passo a passo as tarefas determinísticas que eu estipulei. Dessa forma, eu consigo garantir que, assim como se eu estivesse executando aquela tarefa, ele não vai inventar partes do processo, o que vai garantir que eu tenha uma execução sólida e com uma qualidade gateável ou normalizável, que não vai ter uma variação muito grande, é sempre uma maneira mais determinística possível, e que, baseado nas interações que eu faço, eu consigo incrementalmente adicionar novas paredes, novos cômodos, novas etapas. Então esse é um workflow que começa do micro. Então eu abro o vídeo, eu mando o vídeo, eu processo o vídeo, eu faço isso e eu vou anotando essas atividades. Eu já vou mostrar para vocês o arquivo final que isso daqui gera aqui. E aqui ele explica exatamente o que fazer, as ferramentas que ele tem acesso, envelopada numa skill, mas que se transforma em um workflow. Como que isso acontece? Então é um SOP linear, executável, onde ele tem aqui a fonte das decisões, eu coloquei uma memória para que conforme eu for executando ele tenha uma base de conhecimento para não cometer os mesmos erros, então ele fica sempre mais inteligente conforme eu executo. Ele não tem a necessidade de nascer pronto, então eu não preciso pensar no fluxo de agendamento já, sendo que para mim a parte mais importante agora é fazer a edição. Fazer o agendamento, eu posso passar para alguém da minha equipe fazer, eu mesmo posso agendar, tem o MLabs, tem, enfim, o MetaSuite lá para fazer o agendamento, posso abrir o meu Instagram e posso, enfim, tenho N formas de resolver, não é a parte mais importante. Então eu posso fazer somente essa parte e parar. Eu acho que esse é o ponto, tá? Porque quando eu penso em resolver tudo, quando eu penso em fazer o fluxo completo de uma só vez, eu tendo a pular a etapa granular, que faz com que eu terceirize a parte da abstração para LLM. E a LLM vai fazer isso economizando energia, sem contexto, do jeito dela, sem o seu parâmetro, e ela, a maioria das vezes, não vai te questionar isso. Então você vai ter que aceitar um processo que não vai ser eficiente para o seu objetivo, e o que vai tornar muitas vezes aquilo inutilizável. Então, uma skill que você tem que você não usa, porque não é aplicável à tua realidade específica. E ela possui uma série de variáveis que você não controla e que fica difícil de você incrementalmente ficar fazendo ajustes. Só que, por outro lado, este processo aqui, né, que serve, igual eu falei para vocês, a obra é o problema que a gente tem para resolver. O cômodo 1 é a ingestão dos dados. Então, o executor, quem que é? A entrada, como fazer, ler os arquivos antes de qualquer outra ação. Carregar o contexto da tabela de erros recorrentes do Whisper.
as armadilhas do CapCut, tarará. Qual que é a saída? Então, todo o workflow ele vai servir com input e output. O que vai acontecer aqui no meio é uma sequência de atividades que tem seus executores, tem critério e tem como fazer. Como fazer? São tijolos, são microações que resultam em uma parede, que é um grupo de ações que resolve um problema específico ou cumprem uma etapa do processo. Isso somado vira um cômodo que tem, por definição, resolver um grupo de atividades, uma fase. Então eu terminei essa fase aqui, eu terminei esse cômodo, eu terminei a cozinha. Agora eu vou terminar o outro cômodo. Então você vai por etapas. Nem todas as etapas se resolvem de maneira linear. Ou então, perdão, linear sim, mas agrupadas. Então, não necessariamente a etapa de anotação da tarefa no ClickUp. Então eu tenho o meu ClickUp que eu faço o gerenciamento das tarefas e quando eu for editar um vídeo aqui eu quero que documente no ClickUp. Só que no ClickUp eu tenho uma forma específica de documentar. Logo, eu preciso que essa skill cumpra exatamente o que eu quero. Eu quero que ela coloque exatamente os arquivos que são necessários e tudo aquilo que é excesso ela não coloque. Então, para isso, eu preciso saber, eu preciso ter parâmetro, eu preciso ter padrão. E esse padrão eu preciso transpassar para IA. Eu acho que essa é a maior dificuldade de tudo. Porque, pô, eu sei abrir o CapCut e fazer na mão. Opa, se eu sei fazer e eu sei fazer bem, não significa que eu consigo traduzir ou transmitir isso para que uma IA siga o mesmo processo, porque eu preciso ser ótimo em identificação de padrão. Eu acho que essa é a principal habilidade de um builder. Fazer essa identificação de padrão no que resulta em um resultado final bom e a gente decompor isso, né, fazer uma decomposição, buscar os axiomas ali daquela coisa e traduzir passo a passo para IA da maneira adequada. Isso é uma treta da gente terceirizar, inclusive, essa construção para IA. Beleza, mesmo que eu tenha um meta-agent trabalhando em paralelo, ele nunca vai conseguir entender todo o contexto ou ter a consciência situacional que um humano teria. Então, o cara que precisa ter o gingado, mano. Precisa ter o gingado. Mas fazendo isso, listando input, output, olha aqui, ó, passo 3, executor. Ponto de contato, vídeo, entrada, vai ser o vídeo, como fazer, vai ativar essas paradinhas aqui, a saída, duração original, quem que é o executor, como que ele vai fazer cada uma das atividades, ó, passo 5. Cômodo 2. Passo 6, passo 7, passo 8, montar a lista de correções prováveis, submeter correções do operador, não sei o que, não sei o que. Isso aqui eu estou fazendo agora, só que olha quantos itens de ação que isso daqui gera, uma porrada. Uma porrada, ó, um executa, passo 15, passo 16, passo 17. E aí, através disso, a gente consegue garantir uma execução processual, uma atrás da outra, com um nível de precisão muito maior, o que garante que essas pequenas atividades, que levam bastante tempo no dia a dia, consigam ser construídas de maneira incremental. Não vai ser uma obra que ela tem que nascer pronta e também não é uma obra que eu levantei uma parede e aquilo fica assim. Se eu levantei uma parede agora e eu tive que mover para outra obra, para outro cômodo, porque aquilo não foi relevante de ser finalizado, quando eu retornar para a obra, quando eu retomar a fazer aquela atividade, eu consigo construir as paredes auxiliares para formar aquele cômodo que ficou pendente no passado, sabe? Então eu consigo ser muito mais incremental no que eu estou desenvolvendo, porque aquilo que eu desenvolvi é sólido. Quando eu quiser ajustar, quando eu quiser editar, quando eu quiser mexer no quanto de fade tem no áudio, nos cortes. Quanto é o tempo mínimo de corte? Aonde que vai ficar a legenda? Qual que é o tamanho da fonte da legenda? Tudo isso eu consigo manipular de maneira muito simples. Eu não preciso pedir para a LLM mudar isso. Eu simplesmente vou ali no processo de execução e eu mudo, entendeu? Porque um resultado bom é um conjunto de pequenas ações. E se você consegue granularizar essas pequenas ações e fazer com que a IA ela execute, né, e especialmente se valendo aí do harness, né, que nem os caras chamam hoje em dia, se valendo do que a IA
a ferramental mente tem de bom para te ajudar nesse processo, aí sim, mano, aí começa a fazer sentido, porque isso aqui são exemplos simples, né? O mesmo eu estou fazendo para construção de carrossel, para várias coisas, mas eu estou pegando o núcleo, que é mais importante, executando e gradualmente automatizando. Vai levar tempo, porque eu preciso ir também indo por prioridade, né? O que, que é mais prioritário agora? Não vou mais ter editor de vídeo e o meu negócio para vender precisa de edição de vídeo. Então, qual que é o modelo mais eficiente? Existe um modelo de vídeo que eu posso gravar que ele não é tão difícil de editar e que eu posso passar para IA editar? Tem. Beleza, então eu vou criar um padrão, um workflow para executar isso. Eu preciso de uma skill específica para executar isso. Eu tenho aqui como é que funciona, tá? Todo o JSON do ClickUp, que foi basicamente ele mesmo que montou esse padrão. E se dentro de um vídeo específico ele tiver alguma dúvida, a LLM tiver a dúvida na hora de editar o vídeo, por exemplo, ela vem e consulta aqui dentro, para não cometer erro, para não sei o quê. Então é um mix, né, de engenharia de software, basicamente, né, conceitos de engenharia de software, com formas diferentes aí do que geralmente a galera está usando para desenvolvimento de coisas com IA. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, deixa o seu comentário, veja se isso aí fez sentido. Eu tento gravar essas coisas, mas a rotina aí acaba dificultando um pouco as coisas. Mas sempre que der, se tiver incentivo aí, especialmente, porque senão vale de quê, né? Ficar gravando essas coisas aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aí seu comentário. Porque às vezes eu fico guardando algumas coisas que possam ser útil na sua vida prática aí também. Quem sabe em algum momento eu não solto algumas skills, algumas coisas aqui até mesmo para vocês analisar. Beleza? Deus abençoe aí. Tamo junto. Bora construir.